Começando aqui já com o tweet de Bolsonaro. Ele coloca aí a notícia da Folha de São Paulo. Governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. Essa nota aqui da Folha foi relativamente honesta. Porque teve gente da imprensa que falou, não, depois do Lula sugerir. Não, Lula sugeriu não. Ele acusou com todas as letras, né, em janeiro de 2023, em reunião ministerial ainda. Aí Bolsonaro tá ali, ó. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Será que o Lula não se atrapalhou de propósito pra poder comprar uma cama nova, um sofazão, uma poltrona daquela, rapaz? A gente vai chegar lá. Antes disso, a gente vai voltar, inclusive nesse tweet aqui da Globo. É um vídeo de 4 minutos. Eu não vou dar play, porque eu acho que não precisa. Quando vocês verem o que algumas pessoas comentaram sobre ele, eu acho que vai estar bem claro. Mas só vendo ali o que eu grifei, o casal Bolsonaro está sapateando em cima de um erro. Não só um erro, né? O Lula faz uma acusação falaciosa, tentando incriminar Bolsonaro, mas é só um erro. Queixadinha. Ela já protagonizou 2 grandes episódios na era Lula. O Haddad tocando violão, foi com queixada, e a história dos móveis. Foi ela que foi lá na Alvorada gravar. Desligaram todas as luzes pra dar aquele tom de, meu Deus, o que foi que o Bolsonaro fez, rapaz? Bolsonaro! E ficou feio agora, né? O Globo tá sendo exposta, junto com o PT, porque é a mesma coisa. É um Icardi. Aí, voltando um tiquinho, o Metrópolis fez um vídeo que começa mostrando as acusações do Lula em 2023. E aí o Metrópolis mostra ali, né, o que é que foi comprado. Sofazinho não. 2 sofazinhos com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, revestidos em couro por R$ 96.800. Supipa, delicioso. Uma caminha de 42.200 conto. Colchão king size, 8.900. Poltrona ergonômica revestida em couro com puff branco, 29.400. E por fim uma poltrona fixa em veludo azul com estrutura em madeira de reflorestamento, R$ 19.200. O Lula poder curtir a vida doidado. Veja móveis comprados sem licitação após governo alegar o sumiço. Compra atualizou 196 mil. Seco alega que descaso do governo anterior dificultou a localização da mobília. A culpa ainda é de Bolsonaro. Mas parte do consórcio e até a parte passapanista não engoliu. Nem a parte passapanista engoliu. Só a Globo. Que lixo. A Rosa de Oliveira é do Gauchá. Petistona. Opinião. Lula e Janja erraram e devem desculpas ao país pela insinuação de que Bolsonaro sumiu com o comando. Não é insinuação, eles afirmaram com todas as letras. Eu acho que desculpa não só pro país. A desculpa começa por Bolsonaro. Aí vem Josias, petistão lá do UOL junto ao Sakamoto. Sakamoto é mais petista, né? Mas tá ali, ó. Lula e Janja devem um pedido de desculpa a Bolsonaro e Michele. Parabéns, Josias. Falou óbvio. Aí o Sakamoto. Vexame dos móveis deveria ser a deixa para Lula esquecer Bolsonaro. O Sakamoto não dá o braço a torcer, né? Pra falar, Lula tem que pedir desculpa. Ele não fala isso. Ele tá falando, Lula, esquece Bolsonaro. A tentativa é de ficar criando cortina de fumaça, polarizar, é empurrá-lo. É por água abaixo. Matheus Leitão, nem a mãe dele se atreveu a falar, ficou quieta. Ó, boca pio. A munição pesada dada por Lula e Janja a Bolsonaro e Michele. Entenda, eu adoro o Matheus Leitão, né? Ele é arrogante, soberbo, petulante. Ele quer te explicar. Ele vai te falar qual é a verdade. Pensem bem, leitores. Era o início da nova gestão petista, após os conturbados anos Bolsonaro. Lula e Janja faziam uma largada do governo, acusando os antecessores das condições da residência oficial, com apoio da Natuza Neri, chorando as pitangas de que estavam em um hotel, coitadinho. Mais grave ainda, apontavam o desaparecimento de um número enorme de bens do Estado brasileiro. Levaram tudo! Falou Lula. Logo no início do seu 3º mandato. Depois, ainda anunciaram a compra de peças para substituir os bens não encontrados. O valor quase R$200 mil. A reviravolta. Após todos esses atos que hoje podem ser classificados como irresponsáveis e precipitados, não acho que não é responsável. Foi proposital. Não foi precipitado, foi proposital. Com apoio da imprensa. É a sina do PT de perseguir os outros. Agora iniciou-se a reviravolta na batalha dos móveis entre o lulismo e o bolsonarismo. Primeiramente, nova conferência feita pelo Planalto diminuiu o número de bens sumidos de 263 para 81. Já havia sido uma vergonha, que passou desapercebida, mas agora piorou e muito. Não é que passou desapercebida. Vocês abafaram. Você e a sua mãe, turma da Globo, abafou. Vocês abafam. É porque esse foi, assim, vexatório. Não teve como esconder. Acho que o Jornal Nacional não falou nada, né? Porque aí a Globo limita, né? A conclusão dos trabalhos informa que nenhum dos 263 bens havia desaparecido. Nenhum. Zero. Que fosse, já seria o suficiente para evitar o estrago. Pelo menos um, mas não.
A verdade é que Bolsonaro e Michele ganharam uma baita munição e já começaram a usar. Eu consigo sentir a dor do Matheus Leitão escrevendo isso, ligando pra mãe: mãe, eu tô chorando, me consola. Aí, né, tem um consolão pra ele. Governo Lula divulga 2 notas em 4 horas e culpa a gestão Bolsonaro por não ter encontrado móveis. Tá vendo aí, né? Depois da reunião ministerial, Lula cobrou comunicação, a comunicação entrou em campo. Agora tem uma comunicação, agora é nota. Qualquer nota negativa contra o Lula, vem o governo lá pra chegar na voadora. Mas eu acho que só piora, né? Eu acho que só piora. No começo da tarde, após publicação da reportagem, a gestão petista falou em descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Não é descaso como? Bolsonaro botou onde? No lixo? Botou debaixo da piscina? Dentro da casa de máquinas? Ele botou onde para ser um descaso? Será que não só colocou em um depósito? Um depósito? Onde se coloca os móveis? Vai colocar onde? Vai um lugar, né? Um buraco, vai ficar até quieto. O buraco do Lula. No final da tarde, divulgou nova nota, desta vez culpando diretamente a gestão Bolsonaro. Na primeira nota, eles não citaram. Aí na segunda, não, culpou a gestão Bolsonaro por ter encontrado os itens e dizendo que a compra de novos móveis pelo governo Lula foi imprescindível. É uma camona, né, de 42 mil reais. Imprescindível. Ai, 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 Jesus. Mas vamos falar da Globo, né? Voltando lá, né? Queixada. Queixada tava com trale, camarote. Aí o trale pra tentar, né, limpar a barra dele, não ficar, né, ganhar um carimbaço de petistão. Aí ele falou: pô, essa cama é meio cara, né? Meio caro esses móveis, né? Aí, pô, é meio caro. 4 minutos de vídeo, só encheção de saco. Eu falei que eu não ia dar play nesse vídeo, porque dava pra entendê-lo sem dar play. E eu quero começar aqui, ó. Pedro Burgos, não é um cara de direita, professor do INSPER de comunicação. E ele fez uma pequena thread para comentar sobre o fato, para falar do papel da imprensa. Ele coloca na nota da Folha de São Paulo: o governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. A ausência alegada foi usada pelo governo para gasto de 196,7 mil reais. Michele fala em cortina de fumaça, ex-presidente em falsa comunicação de furto e gestão petista em descaso. Aí ninguém vai levar o PT a sério. Aí o Pedro Burgos falou: Lula e Janja, eles reclamaram que Bolsonaro tinha basicamente roubado um monte de móveis e objetos do patrimônio do Palácio da Alvorada. As graves acusações foram reportadas por muitos veículos como um fato consumado, com a Natuza Neri indo lá fazer vídeo. Ah, meu Deus, Bolsonaro! Sem maior checagem, não teve nada. E aí fala: boa matéria da Folha, relembrando algumas coisas. Aí ele continua: o título dessa matéria aqui, por exemplo, mostra que todo mundo comentou quando saiu. Janja mostra os danos que encontrou no Palácio da Alvorada. Ela não sugeria ou acusava, ela mostrava todas as letras, ali ó, queixada, tava lá com ela. Inclusive, aquele vídeo que eu botei a imagem, né? Eu já tinha ficado incomodado na época. Ele tá sendo honesto, ele colocou ali, ó, um tweet dele de 7 de janeiro, ele tá respondendo às pessoas. Um fala: ó, não acho, achei top, um furaço da Natuza Neri. Queixada, um furo, meu Deus do céu. Globo e Lula, unha e carne, desde onde tem furo? Furo só. Aí eu falo: respeito. Aí ele responde assim, ó: não é furo, nem é reportagem, é declaração de uma fonte com viés, sem checagem, tomando tudo que a gente já falou pelo valor de face, sem antes e depois, sem checar com outros funcionários, sem ver como é normalmente em transição, qual verba foi usada, etc. Isso não diz muito. Aí ele coloca lá o vídeo, né? O de ontem. 4 minutos de lambeção de botas. Se um político de uma dada corrente ideológica faz uma acusação falsa aqui no Twitter, jornalistas dizem que a pessoa espalha a desinformação e que a plataforma precisa ser responsabilizada. Se for de um lado da política, mude o autor e o alvo da mentira e a plataforma usada para propagá-la, ou seja, minta na Globo, Lula e o alvo é Bolsonaro, e subitamente as regras são outras. Gente, acho que a gente tá chegando naquele ponto. Ninguém suporta mais o Lula e a Globo. Leonardo Coutinho, falei comigo começar um cara mais ao centro, sem dar play no vídeo, eu acho que vocês vão formar a opinião de vocês. Trouxe um cara mais ao centro, um cara agora mais à direita, que é o Coutinho. Sensacional. Depois de quase 4 minutos de piruetas, aparece a gestão Bolsonaro como culpada de toda a confusão. E eu falei que ia mostrar a reação dos petistas. Natuza Neri, uma das mais direitistas das comentaristas da Globo, ataca a mulher e ministra Nízia da Saúde. E aquele papo furado dela de que Lula deveria ter mais mulheres nos ministérios. A Globo gosta mesmo é de Bolsonaro e do machista do Centrão?
Professor Glauco Silva, imagine os alunos desse cara. Imagine o seu filho tendo aulas com o professor Glauco. Esse daí forma base, viu? Meu amigo, o cara passar aí um mês estudando com esse cara e não sair mudado, olha, tem a mente muito forte, viu? Porque pela madrugada, petista é um ser que tem que ser assim, estudado, analisado, que não tem condição, cara. Não tem. O petista, ele realmente, assim, ele não pensa, que se pensar dá errado. Aí juntando esses problemas dos móveis, que algumas pessoas criticaram, algumas pessoas mais à esquerda, com os problemas dos últimos dias, as políticas entreguistas do Lula, um olhar, né, diferenciado para os campeões nacionais, o mercado financeiro e tantas outras coisas, a vassalagem junto ao Biden, enfim, todas as humilhações que o Lula fazem o Brasil sofrer corriqueiramente. Vem o Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, e, olha só, ele é o presidente da Fundação Perseu Abramo, os intelectuais do PT. Ele fala em nome do partido, ele tá falando em nome do Lula. Por esse tweet aqui, imagine como não tá o clima na esquerda. Para vocês aí que dizem que... Contei, né? Duas pessoas de direita realmente começam a debater. Uma apontando o que a outra fez de errado. Aí começa os comentários. Você está dividindo a direita! Não divida a direita! Briguem no privado! É momento de união! Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Essas frases são clássicas. Elas nunca desaparecem. Aí sempre gosto de reforçar isso. Com esse pensamento, vamos ler o que o Cantalice diz. Revolucionários de corneta, megafone e Twitter resolveram voltar suas baterias contra o Lula. Ele não tá falando turma da direita, né? Ele tá falando que tem gente na esquerda que tá se virando contra o Lula, publicamente. Será empáfia? Vontade de aparecer? Lacração? Entendo que seja isso tudo somado a uma irresponsabilidade política. Eles não aprendem. Depois reclamam que o fascismo está crescendo. Quem, além de Lula, tem forma para derrotar a extrema-direita? O jogo é bruto e adversários já bastam os reacionários. Gente, vocês conseguem... Eu falei isso no Talking Show ontem. Não sei, a visualização é muito menor que aqui. Eu falei, vocês viram que a gente começou anteontem. Logo cedo de manhã, né? Sei lá, 6 da manhã, 8 da manhã. Bolsonaro indiciado. Notícia do dia. Ontem, ninguém mais falava disso. As cortinas de fumaça não estão durando 24 horas. Assim, ninguém mais liga. Ninguém mais tem paciência pra Globo, pro Lula e pra algumas decisões aí, né? De algumas pessoas que não vale nem a pena falar o nome. Não tá colando mais. Os petistas não sabem mais o que fazer. As pessoas agora estão discutindo o governo do PT e não tem o que discutir. E não tem projeto. Então só sobram críticas. Só sobra apontar o dedo. Tudo isso acontecendo em ano eleitoral. Que era pro PT tá aí, abrindo os cofres, fazendo, acontecendo, entregando. Nada. 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 Um dia, Bolsonaro indiciado. Ontem, Lula humilhado. Humilhado perante o país. Com gente como Sakamoto, Matheus Leitão assumindo. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha essa mentira do Lula. E é nesse clima de que nada é tão ruim que não possa piorar que o PT vai passar vergonha no domingo. Eu tinha até falado isso, deu uns 10 dias. Mas vocês estão lembrados, né, que o PT marcou a manifestação. Depois do ato de Bolsonaro, dia 25, que parou o país. Esse repercutiu por uma semana. Olha que engraçado, né? O ato de Bolsonaro repercutiu por foi uma semana de discussão. Uma semana. Uma semana. Pode pegar o vídeo do domingo seguinte. Que foi o quê? Sei lá, dia 1º, dia 2. Pode pegar esse vídeo aqui no canal. Veja se eu não tá trazendo ainda notícias do ato dia 25. Porque saíram na imprensa. Agora, Bolsonaro iniciado durou 24 horas. Aí o PT na época, não, a gente vai fazer um ato também, vamos chamar, é domingo agora. Eu não escuto nem o pessoal falando. Vamos ver o tamanho do ato do PT, se vai lotar uma Kombi. Melhor chamar até o MBL pra ver se junta uma galera a mais. O Lula em baixa, PT convoca a militância para ir às ruas no domingo. Em comunicado assinado pela Gleisi, né, presidente da Legenda, ela convida apoiadores às ruas para defender as lutas do povo brasileiro, o governo Lula, a democracia no nosso país. O documento enviado aos dirigentes partidários estaduais, municipais e secretários de movimentos populares propõe temas como em defesa da democracia, golpe e ditadura nunca mais, sem anistia para os golpistas e contra para pautar manifestações. Inicialmente, o núcleo mais próximo, a Gleisi e Lula, tentou incluir reivindicação de prisão de Bolsonaro. É o que o Lula e a Gleisi queriam. Mas vou falar, peraí, pô. Engraçado, os petistas mais moderados ficaram incomodados. Imagine. E o petista moderado já é um ser perseguidor. Imagine como é que não tá o clima dentro do PT. Aí vamos falar de justiça. Pra depois a gente voltar a falar do dia. Que ontem foi demais. Apoiou na mesma coisa. Da direita, do centro, do mercado e da direita. Que foi a pesquisa da Quest. Como disse pra vocês, Lira fez aí proferiu uma fala que eu falei, rapaz, isso aqui não é a repercussão que deveria.
Lira sobre a PF do Lula, né? Ninguém quer ir pra cima de bandido, né? Quer tocar sangue de mídia. Pá, é que Lira tá sujeito que são covardes. Lira usa ações sérias, irmão. Arthur Lira afirmou que a PF tenta se desviar do foco e que o combate ao crime organizado no Brasil é ineficaz. O parlamentar defendeu uma ação mais enérgica do Estado e uma integração entre as polícias para resolver os problemas da segurança pública no país. A declaração foi feita em um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reuniu parlamentares e empresários na noite da terça em Brasília. A Polícia Federal, que cumpre um papel institucional forte, muitas vezes tenta se desviar do foco, que é mais midiático. O combate é um monte de coisa ruim, ó. Ferramentas, substâncias, seres humanos, é ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer ir pra linha de frente com bandido. O cara quer tocar ação que dê mídia, que não tenha resistência, que não faça força, né? É ir pra cima dos antidemocratas. Aí a turma gosta. Eu achei engraçado que nesse evento, sabe quem tava lá? Guimarães. Que Guimarães? Luiz Henrique Guimarães. Quem é esse? Ela veio após a intervenção do empresário Luiz Henrique Guimarães, ou seja, Lula falou depois dele, provocado, presidente do Conselho Diretor da Brasca e conselheiro da Cosan, MUV, Compass e Vale. Ou seja, o Guimarães é o braço direito do Rubens Ometo, o empresário amigo do Lula. Olha só, hein? O empresário, o braço direito do Lula, o braço direito do empresário amigo do Lula tá mandando uma dessa. Ele falou o seguinte, ó, na minha visão, hoje, o maior detrimento ao investimento no Brasil não é a reforma tributária, não é a regulação. A gente pode melhorar em tudo isso, mas é a segurança pública. Nem os empresários amigos estão liberando o governo, viu? Rapaz, Lula, e olha que ainda tá em março, vai piorar, Ave Maria. Aí quem rebateu Lira foi o ministro Supremo, Flávio Dino. Eu falei, ó, Dino rebate Lira e disse que investigação bem feita é mais eficiente quanto crime. Se não pode ir pra linha de frente, não é besteira, agora você vai investigar direito. Isso aí, bicho, isso aí. Aí foi de segurança pública. Acho que todo dia acontece uma medida que nos leva a nos questionar, né? O que a esquerda tá tentando fazer. Aqui é subir Pernambuco. Governar pela esquerda, né? Em Pernambuco, detentos recebem sessões de acupuntura e ventosa para relaxar em presídios. Você que não ganha uma massagem no pé. Você que não tem uma pessoa para lhe trazer uma sandália quando chega em casa. Detento é acupuntura, rapaz. Ah, brinque. Mas acho que tá certo. Eu acho que vocês concordam comigo. Tem que tratar bem, pô. Que nada, tá bem. Tudo vítima da sociedade, né? Começa com a cervejinha, com a acupuntura, depois com o PlayStation. O que mais? A picanha, né? Acho que devia ter, velho, o dia do churrasco nos presídios. Acho que é justo. Há pouco. Começar a mobiliar melhor, uma cama melhor, né? Ter cama pra todo mundo, ar-condicionado, TV a cabo, dar um iPhone. O cara quando sair da cadeia, né? Tem que dar uma bolsa. Dá pra de presente um iPhone, um carro, uma casa, pra ele não voltar a roubar. Brasil do Lula. Prioridades. As prioridades da esquerda são essas, não ajudar o trabalhador. Trabalhar não trabalha. E tem que ajudar quem não trabalha, pô. Que são os eleitores da esquerda. Aí isso pegou tão mal, eu tô sendo irônico, né? Pegou tão mal que o governo apagou, tá aí, ó. O governo de Pernambuco apaga a publicação em que empresas recebem sessões de ventosa e acupuntura nos presídios. A turma da esquerda é tão descompensada da cabeça que eles postaram isso achando que o povo ia apoiar. Petista é um negócio assim que eu falo, minha Nossa Senhora, o que é que passa na cabeça de um petista? Eu acho que o Estadão também tá tentando entender. Esse é o editorial que eu falei pra vocês. E não só não critica Bolsonaro, como ainda o defende. O show de Lewandowski. Na campanha em que se elegeu, Lula prometeu a solução do caso Marielle. Na verdade, para o chefão petista, a investigação era só protocolar, porque ele já declarava no palanque que foi obra de gente dele, em referência a Bolsonaro. Ou seja, é antiga e notória a exploração política do crime por parte de Lula, mas agora a coisa toda descambou para um espetáculo vergonhoso, tendo como mestre de cerimônias o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, outrora conhecido por sua discrição. A galera perdeu a vergonha, rapaz. Anteontem, de supetão, Lewandowski anunciou que faria um pronunciamento da tarde. 6h30 da tarde, anteontem mesmo, né? Esse editorial de agora, 3 da manhã. Aí tava todo mundo, a esquerda parou. Agora vão revelar a participação de Bolsonaro, que é nada. As atenções do país, é óbvio, voltaram-se para o acontecimento. Afinal, não é todo dia que o ministro do Estado anuncia do nada um pronunciamento, sobretudo a respeito de um tema tão sensível para a sociedade brasileira. De certo, não foram poucos os que esperavam que o governo federal fosse anunciar, enfim, que havia mandato, né? Quem estava por trás do crime. Como o país inteiro pôde ver, foi um anticlímax. O ministro da Justiça apequenou-se. Lewandowski se limitou a informar que o ministro Supremo
havia homologado o acordo de colaboração premiada firmado entre a PF e o ex-policial militar Rony Lessa, que agora, né, confessou ter feito, mas quer saber os mandantes. Em tempos menos espalhafatosos, uma informação como essa chegaria a público numa entrevista rotineira dada por subordinados do ministro sem a pompa de um pronunciamento oficial. Pronunciamento oficial é para algo seríssimo, assim, ó, parou o país para ver, então agora vai. Não, falou nada. Nota de rodapé de jornal de quinta categoria. No horário marcado, Lewandowski surgiu diante das câmeras, anunciou a homologação do acordo, elogiou o trabalho da PF, né? Elogiou a si mesmo e disse que a ilustração do caso está próxima, gerando mais expectativa na sociedade e, mais grave, nos familiares das vítimas. E em menos de 4 minutos, virou as costas e foi embora. Tu chama a coletiva de imprensa, não agora vai, etc. Não falar nada, elogiar a si mesmo, vira a costas e vai embora. Coberta de razão, a vereadora Mônica Benício, do PSOL, viúva de Marielle, afirmou que a fala do ministro em nada colabora, apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honra as duas pessoas, né, que foram vítimas aí dessa fatalidade. Compreende-se a reação de Mônica Benício após a posse de Lula, sobretudo a partir da transferência das investigações para a PF, subordinada administrativamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo federal transformou o caso num circo. E diz ao Estadão, tá ali, ó, um circo. No afã de transmitir ao país a ideia que Lula está trabalhando na segurança pública, um de seus flancos mais vulneráveis, parece que vale tudo. Em meados de janeiro, convém lembrar, o diretor-geral da PF, o Andrei, o intocável do Lula, disse estar convicto de que o caso estaria resolvido até o fim de março, para o inquérito, que corre sob sigilo. O delegado foi bastante loquaz. Outra evidência é que a instrumentalização da tragédia para fins políticos veio para ficar. Nem se discute aqui a entrada da PF no caso, se no caso era necessária, e se a partir disso as investigações avançaram em relação aos achados da Polícia Civil do Rio. O fato é que nasceu como uma ambição política e não técnico-policial. Evoluiu naturalmente para a espetacularização, não raro vulgar e principalmente desrespeitosa à memória das vítimas e ao sofrimento de seus familiares. Assim foi quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um notório caçador de holofotes, e assim continua sendo na gestão de Lewandowski. Comportamentos como Lewandowski, mas não só, evidenciam que objetivos político-partidários sobrepujaram a condução republicana de investigação policial, como se a solução do caso Marielle fosse uma encomenda tal como o próprio crime. Sabe, outro pequeno detalhe, é mais sutil e requer um acompanhamento com mais frequência para você entender por que esse editorial é tão interessante? Isso aconteceu anteontem. Qual foi a principal notícia de anteontem? O iniciamento de Bolsonaro. O Estadão escreveu um editorial sobre isso. Normalmente quando tem uma operação, pode olhar. Veja se eu estou mentindo. Quando tem uma operação, num dia, normalmente o Estadão comenta sobre o caso 48 horas depois. Que tem que dar um tempo, né? Pra galera sentar. Eu conversei com o Estadão, ele me explicou que os editoriais tem uma equipe de 9 pessoas que fazem parte disso daí. Então, tem isso, né? Mas às vezes, quando é muito importante, sai 24 horas. Ontem, o Estadão não falou do iniciamento de Bolsonaro, nem hoje. Em nenhum dos seus 3 editoriais. Não falou. Eu acho que isso é uma camada a mais. O Estadão se recusou a falar de Bolsonaro para destacar a segurança pública no governo Lula.